Graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de meditarmos mais um pouco da sua palavra. É aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou dividir aqui com a igreja. Eu vou dar aqui sequência, falando aqui na quinta-feira, ali dividindo ali o que Deus colocou no meu coração com as irmãs. Falamos do povo de Israel na sua caminhada até Canaã. E ainda está no meu coração uma outra parte que nesta noite nós vamos falar, que ainda continua enchendo o meu coração. E o pastor Jefferson, na leitura oficial, leu aqui em Mateus, no capítulo 4, Evangelho de Mateus, no capítulo 4, falando da tentação de Jesus no deserto. E Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. E o povo de Israel também, na sua caminhada no deserto, era para ser provado. Foi para ser provado. Nós vamos observar que Jesus venceu, mas o povo, na sua caminhada, eles não venceram, eles fracassaram, eles erraram em não confiar, em não obedecer aquilo que Deus falou. Nós podemos observar que o povo estava lá no Egito, escravizado. Os serviços pesados eram os israelitas que tomavam a frente, né? Fabricavam tijolos lá no Egito, estava ali escravizado. E Deus viu isto, mas Deus já tinha falado lá com Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, e a partir do versículo 1, Deus falou ali para Abraão, Deus deu ali promessas ali para Abraão, né, que ele saísse do meio da sua parentela, né, e fosse para uma terra, né, que ele iria mostrar, né. Então, Deus tinha dado uma promessa para Abraão. Nós podemos observar, Êxodo no capítulo 12, então ele diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que os abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Então, Deus falou com Abraão. Abraão tinha uma promessa. Nós podemos observar, lá no capítulo 15, que só a quarta geração que entrou na terra prometida. No capítulo 15 desse mesmo livro, no versículo, a partir do versículo 13, né, Deus está falando aqui até o versículo 16, e no versículo 16 diz que na quarta geração os descendentes voltarão para cá, porque a maldição dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então, só a promessa foi feita, Deus falou, né, que eles iam chegar a Canaã, a Canaã era deles, mas somente pela desobediência, somente a quarta geração, Abraão iria morrer, mas somente a quarta geração que iria chegar em Canaã. Então Deus tirou o povo ali do Egito.
E quando Moisés foi falar com o povo, né, usado por Deus, sendo usado por Deus, eles iriam sair ali do Egito, o povo creu em Moisés. Nós podemos observar isso ali em Êxodo, no capítulo 3. No capítulo 3, ou melhor, no capítulo 4 e o versículo 35, que diz: eles creram quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio. Tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração a Deus. Então, Deus usando Moisés para que Moisés fosse falar com Faraó, para que ele liberasse o povo, para que o povo saísse. Nessa conversa que o povo teve com Faraó, Moisés teve com o povo viu que Deus estava usando, que Deus era com Moisés, e o povo creu. Mas nós vamos observar na sequência que a fé do povo era muito pequena, era rasa. Nós podemos observar que o povo, eles saíram do Egito, era entre homens e criança, mulheres, era na faixa de 600.000 pessoas que saíram do Egito. Deus queria fazer deste povo uma nação. População eles já tinham. Na saída do Egito, foi celebrada a Páscoa. Na saída do Egito, teve a consagração do primogênito. Então é um povo que já tinha cultura, mas faltava para eles uma nação. Faltava para eles território, que era Canaã, que Deus tinha falado com Moisés. E eles saíram do Egito. E observe que a última praga, a praga da morte do primogênito, o Egito já não suportou isso e liberou o povo. Deixou que o povo saísse para adorar. E aí nós podemos observar que o povo, Deus poderia ter levado o povo pelo caminho mais curto, mas Deus levou o povo pelo deserto, que se fosse pelo caminho mais curto, qualquer luta, qualquer guerra, o povo iria voltar para o Egito. Então Deus levou o povo pelo deserto. E nessa jornada, nessa caminhada, tinha vários estágios, que Deus queria provar o povo nesses estágios. E o primeiro estágio que o povo foi provado foi na travessia do Mar Vermelho. Quando o povo chegou nas margens do Mar Vermelho, o povo olhou para trás e viu que o exército de Faraó estava atrás deles. Porque quando Faraó liberou o povo, aí depois que ele acordou, ele falou: mas nós dispensamos os nossos escravos, quem vai trabalhar para nós? Não, vamos atrás. E foram atrás do povo. Mas nós podemos observar que o povo, ele fracassou, o povo não teve fé. O povo viu tudo aquilo que aconteceu lá no Egito, as 10 pragas que aconteceram lá no Egito. O povo só participou da primeira. As 9, o povo não foi envolvido. Deus guardou o povo de Israel. Mas mesmo assim o povo não creu. E aí, diante do Mar Vermelho, ao invés do povo ter fé e crer naquilo que Deus fez
lá no Egito para com eles, tirando eles de lá do Egito, o povo murmurou, o povo não teve fé. E observa que o que o povo falou. Em Êxodo, no capítulo 14, e o versículo 10, observe o que o povo falou. Diz o versículo: e ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Olha, observe que eles clamaram ao Senhor, o povo clamou ao Senhor. Mas disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Queriam ficar no Egito, queriam continuar sendo escravos. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Então o povo ainda não estava preparado para receber a bênção de Abraão, a bênção que Deus falou para Abraão lá atrás. O povo não estava preparado, mas o povo aqui, eles não tiveram fé, mas Deus deu a vitória. Nós podemos observar aqui no decorrer da nossa leitura, nesse capítulo, que o exército dos egípcios pereceram no Mar Vermelho. E aí, mais uma vez, o povo pecou, o povo fracassou. Nós podemos observar nesse primeiro estágio, em direção do Egito para Canaã, nós podemos observar nesse primeiro estágio que o povo fracassou 2 vezes. Agora aqui, nesse primeiro estágio, o segundo fracasso está ali no capítulo 30, no versículo 30 do capítulo 14. Eles só creram quando eles atravessaram o Egito, o exército de Faraó veio atrás. Deus quando o povo passou, o povo de Israel passou, Deus fechou o mar novamente. O exército de Faraó pereceu, mas eles só creram quando eles viram os corpos dos egípcios mortos na praia. Aí eles creram. Nós podemos ler ali no versículo 30 e o versículo 31. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua. A fé do povo de Israel era uma fé visível, mas não era isso que Deus queria. Deus queria mais do povo, né? Em Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus queria um povo de fé, mas a fé do povo era rasa, não tinha firmeza, era imatura. Aí nós podemos seguir, nós podemos observar aí o cântico de Miriam. Aí nós chegamos no segundo estágio. Foi quando, na quinta-feira, Deus, pela oportunidade que Deus nos deu, falei aqui sobre esse segundo estágio, que eles saíram do Mar Vermelho. Hoje, muitos historiadores falam de outras rotas que o povo de Israel fez, mas nós vamos ficar com a Bíblia, que a Bíblia fala, lá em Êxodo, no capítulo 15, o versículo 22, fala que o povo saiu do Mar Vermelho. Então nós vamos ficar aqui vamos aqui ficar com a palavra do Senhor. E nós podemos observar que ali, quando eles saíram do Mar Vermelho, viram ali os corpos dos egípcios mortos ali. Eles saíram porque aquela rota era a rota que Deus preparou. Deus estava nisto. Não era da cabeça de Moisés, mas era Deus usando Moisés para fazer aquela rota. E eles saíram ali do deserto, saíram do Mar Vermelho, chegaram no deserto de Sur. E chegaram ali,
caminharam, diz aqui o versículo, que caminharam 3 dias sem encontrar água. E quando encontraram água, a água era amarga. A região ali ficou marcada, chamada como Mara, né? E chegaram ali, neste local, mas ali a água era amarga. Mas o povo, mais uma vez, ele fracassou. Porque ao invés de crer naquilo que Deus já tinha feito lá no Egito, as pragas, ao invés do povo crer naquilo que Deus tinha feito contra o exército dos egípcios ali no mar, o povo ainda duvidou, o povo não teve fé. Ao invés de orar a Deus, o povo reclamou. Mas aí segue, vamos seguir. Mais uma vez, nesse episódio, o povo fracassou. Nós podemos observar a reclamação do povo no versículo 24 do capítulo 15. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que beberemos? O povo, mais uma vez, o povo fracassou, o povo errou. E aí nós vamos seguindo, mesmo tendo Mara, falta de água, água amarga. Para o crente, não é somente luta, mas tem Elim. Nessa caminhada, o povo chegou a Elim. Elim, nesta região, veja no versículo 27, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. É bom, lugar de descanso, mas o povo não podia ficar em Elim, o povo teria que seguir na sua jornada, porque o compromisso que Deus tinha com o povo tinha que passar pelo Monte Sinai, mas ao final da jornada era Canaã. E nós podemos observar aqui no versículo 16, no capítulo 16, o povo saiu de Elim e foi em direção ao deserto de Sim. E lá, mais uma vez, o povo fracassou. Mais uma vez, o povo não teve fé. Nós podemos observar no versículo 2, que diz: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Olha só, irmãos, eram escravos lá no Egito. Eles, no começo, Faraó dava a palha, porque a palha, eles misturavam a palha no barro para fazer tijolos. No começo, o Faraó dava a palha, mas Faraó apertou mais ainda. E aí o povo de Israel teve que sair à procura da palha, trazer a palha para misturar com o barro. Mas olha aí, no versículo 3, que diz: disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para nos fazer morrer de fome toda esta multidão. Sentiram saudade do Egito, sentiram saudade de estar sentados. O tempo deles era para trabalhar, eles não tinham tempo para ficar sentado comendo carne, comendo pão, mas era para eles, o tempo deles era para trabalhar, mas sentiram falta de pão e carne. Mas nós podemos observar aqui no versículo 4, que Deus disse a Moisés: eu lhes farei chover pão dos céus. Deus deu para o povo ali no deserto de Sim, Deus deu para o povo pão e carne. Houve ali codornizes, houve churrasco. Deus deu para o povo churrasco de codornizes. Mas nós podemos observar que, mais uma vez, o povo ali no deserto de Sim, mais uma vez, o povo fracassou, o povo errou. Mas como que o povo errou? O povo errou, nós podemos observar ali no versículo 20,
porque de domingo a sexta-feira, o povo era para pegar o maná, né? O maná que caía, e era diário o maná que Deus dava, era diário. Teria que se levantar todo dia, cedo, para pegar o maná. Essa era a ordem de Deus. Não era para acumular para o outro dia. Mas, mais uma vez, o povo errou. Que teve uns que pegaram a mais para o outro dia. Aí no outro dia, criou bicho, teve bicho. Por quê? Mais uma vez o povo errou. Depois Deus falou para o povo, olha, de domingo a sexta, vocês peguem para o momento normal, para a família, o sustento normal da família. Mas na sexta-feira, você pegue o dobro, porque no sábado não podia colher, não podia sair para colher. Mas mais uma vez o povo errou, o povo fracassou, o povo não teve fé. Alguns ainda saíram para colher maná, mas irmãos, e saíram e não encontraram nada. Só tiveram o trabalho de sair, de desobedecer a Deus. Mais uma vez, o povo errou. E esse churrasco só foi aqui, esse primeiro, porque lá na frente Deus mandou carne para o povo, mas nesse momento, nessa saída do Egito, nessa saída daqui do Egito, essa foi a primeira vez que Deus deu carne para o povo. E mais uma vez, lá no deserto de Sim, o povo errou, o povo pecou, o povo fracassou. Aí nós podemos observar que Deus deu maná para o povo 40 anos. Quando o povo chegou lá em Canaã, é que o maná cessou. Todo dia, pela manhã, Deus dava pão, Deus dava o maná para o povo. Glória a Deus, nós podemos observar isto no versículo 35. Mas aí chega aonde nós vamos meditar neste momento. Nós vamos parar um pouquinho aqui, no capítulo 17, nesse estágio aqui. Nós vamos parar um pouco e observar o que, mais uma vez, o povo saiu do deserto de Sim, aonde Deus ali forneceu para o povo o maná. O povo tinha carne, tinha ali, Deus preparou ali as codornizes. De manhã tinha o maná e à tarde tinha a carne que Deus produzia, que Deus fornecia. Aí chegaram no deserto, saíram do deserto de Sim e chegaram em Refidim. É aí que nós vamos meditar. E observe que no primeiro versículo diz: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Estava muito bom, porque tinha maná. Todo dia tinha maná. Diz o versículo, conforme a ordem do Senhor. E aí, mas aí, meu irmão, igreja amada, está tudo muito bom. Quando nós temos maná todo dia, está muito bem. Mas na nossa caminhada, a caminhada não era parar no deserto de Sim, era para prosseguir. E na nossa jornada, na nossa caminhada, na caminhada do cristão, nós passamos por essas fases, também por esses estágios. E nós chegamos aqui, nesse estágio. E olha, que no começo estava muito bom. Tinha maná, está muito bom, vamos seguir. Estamos na vontade do Senhor. Mas, observe que Deus estava no negócio. Era Deus que estava no comando, na localização, onde iria parar. O povo precisava entender que Moisés, ele era só
o vaso que Deus estava usando, era o intermediário que Deus estava usando para conduzir o povo. Mas o que Deus queria com tudo isso é que um povo de fé, que um povo que tinha fé, um povo que cria. Mas na jornada tem Refidim. Olha, e Refidim, o significado de Refidim, o significado deste local, desta região no deserto, significa descanso, refrigério, lugar folgado. Era o significado desta região onde eles pararam. Vamos parar aqui um pouco. E diz o versículo: e acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Mais uma vez, a prova da água. Mais uma vez, o estágio da água. Mas chegaram em Refidim. E observe que o nome do local não tem nada a ver com a região. Refidim, lugar de descanso, de refrigério. Mas o povo chegou ali e não tinha água para beber. E observe, no versículo 3, mais uma vez, o povo fracassou, o povo errou, o povo pecou. Olha só o que o povo falou para Moisés, no versículo 2. Por esta razão queixaram-se a Moisés, exigiram. O povo contendeu com Moisés. Houve ali uma contenda. Observe que, lá quando saíram do Egito, o povo falou com Deus. Deus rapidamente agiu. Deus abriu o mar, eles atravessaram. Mas aqui o povo contendeu com Moisés. Veja que a situação, ao invés de ficar fácil para o povo de Deus se aproximar de Deus, o povo estava se afastando a cada momento, a cada estágio. E observe, aqui diz que o povo exigiu, olha lá o versículo, exigiu, dei-nos água para beber. E Moisés respondeu, por que se queixa a mim? Por que se põe à prova o Senhor? É que Moisés ele não poderia dizer, a culpa não é minha, a culpa é de Deus. Deus é que está na frente, Deus que está dirigindo. Nós podemos observar aqui que a situação ficou difícil. Na nossa vida, na nossa jornada, na jornada do cristão. Porque a nossa morada não é aqui. A nossa morada é a Canaã celestial. E nesta caminhada nós temos estágios, nós temos lições que nós vamos aprender. Deus nos dirigindo para que nós possamos crescer. Mas aqui o povo contendeu, aqui o povo se queixou. E nós podemos observar que a situação chegou a um ponto que eles estavam querendo já até apedrejar a Moisés. Veja o ponto que chegou. Aí, Deus e Moisés mudaram o nome daquela região. Ao invés de Refidim, ao invés de descanso, de refrigério, chamaram o nome daquele local de Massá e Meribá. Chamaram o nome daquele local de provação, local de teste. Que Deus possa falar melhor em cada coração. Massá significa teste, provação, tentação. Provar alguém e colocar alguém em teste. Ali Deus colocou o povo em teste e o povo não passou no teste. Que Deus abençoe a igreja, que
Que Deus nos dê da tua graça, que nós possamos seguir, nós possamos passar pelo teste. E Meribá significa rebelião, contenda, protesto no cartório, mover uma ação contra. Observe que o povo já até queria apedrejar a Moisés. A sentença já estava certa. E era comum na época essa sentença de apedrejar. Nós podemos observar que Estevão foi apedrejado. Mas, observe comigo, Deus colocou o povo, Deus testou o povo, e o povo testou a Deus. O povo esqueceu dos atributos de Deus, a onipotência. Deus esqueceu disto, que Deus é onipotente, que Deus tem todo o poder. O povo esqueceu, o povo murmurou. E olha, o objetivo mesmo do povo não era sede, mas o objetivo mesmo do povo, o que eles queriam mesmo saber, está lá no versículo 7, na parte final do versículo. O que o povo queria saber mesmo é se o Senhor, diz o versículo, se o Senhor está entre nós ou não. Igreja, sede se mata com água, bebendo água. Mas rebelião, contenda, não tem por onde. Somente obedecer a Deus, temos que obedecer a Deus. Mas o povo, ele estava com o coração endurecido. O povo não queria, no objetivo do povo não era água, o povo queria, era contender com Deus, era saber mesmo, será que Deus está no nosso meio ou não? Tanto os milagres que Deus fez, abrindo o mar para o povo passar, dando água, a água amarga lá em Mara, o maná, as codornizes, nada disso adiantou, o povo ainda estava com o coração duro. Mas o povo chegou em Massá, em Meribá. Meus irmãos, no versículo 4, então Moisés clamou ao Senhor: que farei a este teu povo? Moisés já estava cansado. Que farei a esse teu povo? Estão a ponto de me apedrejar-me. Estão a ponto de me matar. A sentença já está pronta, já está decretada. Aí, o cerne da mensagem nesta noite, no versículo 5, respondeu-lhe o Senhor. A instrução de Deus para Moisés, para esta situação, para esta ocasião. Respondeu o Senhor: passe à frente do povo, leve com você alguns dos anciãos, das autoridades, pega algum dos mais velhos entre o povo, tenha na tua mão a vara na qual você feriu o Nilo, o Jordão, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, no monte Horebe. Bata na rocha e ela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Igreja amada, a instrução de Deus para Moisés: passe à frente do povo. E aqui nós tiramos lição prática para nós.
Moisés, não adianta, querendo ter razão, ficar no meio do povo, no meio da contenda, querendo ter razão, querendo discutir com o povo. Moisés, passa na frente. Toma a sua posição de líder. E muitas vezes acontece com a nossa vida, com o nosso dia a dia. A rebelião está armada, a contenda está armada, estamos sendo provados, e nós queremos ficar no meio, discutindo, dizendo eu tenho razão, eu estou certo, é a minha vez. Mas Deus falou para Moisés para que ele passasse à frente. E que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da tua graça. Mas observe que no versículo Deus falou, olha, pegue alguns dos anciãos. Não era todos, mas era alguns. Muitas vezes eu pensei aqui comigo, alguns dos anciãos, das autoridades, muitas vezes poderia até ser aqueles que fomentou ali a contenda. Pega esses, leva ele contigo. Leva ele contigo. Tira ele do meio do povo. Muitas vezes Deus falando comigo e com você. Saia do meio da contenda. Saia do meio da intriga. Saia do meio da fofoca. Saia do meio. Pega aquele que está fomentando. Tira ele. Mas, aí do outro lado, tirar alguém do meio é aquele que não se misturou. O outro lado agora. É aquele que não se misturou. Moisés, sai do meio. Pega alguns, que não são todos, que está fazendo parte desta panela, que quer derrubar o líder, Moisés, que está dizendo que Deus não vai operar, que que Deus não vai fazer milagre, que nós vamos morrer. Moisés, tira. Vai lá, ó. Ainda tem o Alex lá, tira o Alex lá. Ainda tem o Lucas, 2 Lucas. Pega. Ainda tem o Davi, ainda tem o Paulo. Moisés, pega eles. Eles não se misturaram. Glória a Deus. Deus falando com a igreja. Saia do meio. Saia do meio da contenda, da intriga, do falatório profano. Saia do meio. E olha, e pegue na tua mão o cajado. Aquele que Deus usou lá no Mar Vermelho, para abrir o Mar Vermelho, continua com ele na tua mão. Mas não passa, diz o versículo, que na tua mão. Não era na mão do pastor Jefferson, na minha mão. E vai. Irmãos, outra coisa, a outra lição que nós tiramos aqui, é que dá a entender que a água começou a jorrar lá em Meribá e Massá. Mas a água não jorrou em Meribá e Massá, não foi ali. Diz o versículo 6. Deus falando para Moisés, eu estarei à sua espera no alto da montanha, no monte Horebe. Não era em Massá. Massá é lugar de provação, é lugar de contenda, meu irmão. Deus não opera onde há contenda, onde há divisão. Onde há alguém querendo ser maior do que o outro, maior é Deus. Mas, pega. Moisés pega. Ó, tem uns que não se misturaram. Leva eles. Irmão, e o Monte Horebe ficava perto do Sinai.
Era um monte perto do Sinai, um monte de Deus. Monte Horebe é um monte de Deus. Glória a Deus. Irmão, a água jorrou, foi do Monte Horebe para Massá e Meribá. Não foi em Meribá que a água começou a jorrar. Não foi em Meribá que estava a pedra, a rocha, que Moisés teve que tocar com o cajado. Que Deus abençoe. Que a igreja possa sair daqui ciente que não é em Meribá, que não é em Massá que Deus vai operar. Mas Deus vai operar lá no Monte Horebe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você, que me ouve, que me assiste, você possa pegar a sua família, o seu lar, e sair de Meribá, lugar de contenda, lugar de confusão, lugar de provação. Mas, irmão Daniel, é Refidim, é lugar de descanso, lugar de refúgio. É o significado. Mas Deus mudou o nome daquele lugar. Ficou Meribá e Massá. Mas que Deus fale ao teu coração. Deus encheu meu coração, estudando, lendo esta palavra. Eu não posso ficar em Meribá. Irmã Cidinha, saia de Meribá. Mateus, saia de Meribá. Glória a Deus. Irmã Eva, saia de Meribá. Irmã Thalita, saia de Meribá. Eu não consegui tirar essa distância ali de Meribá e Massá para o Monte Horebe. Eu não sei quanto que eles caminharam para chegar até lá. Mas o lugar onde jorra a água, glória a Deus, é no Monte Horebe. Aleluia! Glória a Deus. A água que sacia a sede. Aleluia! Glória a Deus. E observe que a mulher samaritana, beba desta água, irmão. Glória a Deus, que sai do trono de Deus. Glória a Deus. João no capítulo, Evangelho de João, no capítulo 4. Beba desta água. Evangelho de João, no capítulo 4. E Jesus respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria dado água viva. Glória a Deus. Em Massá e Meribá não tem água viva. Água viva só jorra lá do Monte Horebe. Glória a Deus. Glória a Deus. Bata na rocha, fere a rocha. E essa rocha, porque esta passagem do Egito para Canaã são passagens que simbolizam, prefiguram o Cristo encarnado. E essa rocha aqui é Cristo. Glória a Deus. Toque na rocha, bate na rocha. Glória a Deus. Mas vamos seguindo aqui. Que Deus possa falar melhor em cada coração. Mas, igreja, observe comigo. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista dos anciãos. Não foi na vista do povo. Igreja, Meribá não tem condições de ver a glória de Deus. Lá estava a confusão, lá estava a contenda.
E o final do versículo 6 diz: assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E jorrou água, saciou a sede do povo. O povo teve água para beber. Mas, igreja amada, observe no versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Irmãos, os amalequitas, eles não atacaram Moisés e os anciãos que foram até Horebe. Você observa que eles não atacaram Moisés e os anciãos? Eles atacaram lá onde estava a contenda, a peleja, a provação. Você entendeu aí na leitura do versículo? Eu creio que eles nem tinham provado da água. Eu não sei se a água já tinha chegado até eles. Mas diz aqui o versículo que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas. Em Deuteronômio, deixa só eu achar aqui o versículo. Deuteronômio no capítulo 8 e o versículo 5. Muito bem, é o capítulo 20, Deuteronômio no capítulo 25. É o 25, irmão Rafael, me perdoe. Capítulo 25, Deuteronômio no capítulo 25, e o versículo 17 e 18, irmão Rafael, 17 e 18. Olha só, preste atenção. Lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho, olha, e eliminaram todos os que ficaram para trás. Veja só o que os amalequitas fizeram nessa situação aqui. E eu pensando aqui comigo, aqueles que ficaram para trás, eu pensando, foram aqueles da contenda, da confusão. Lá atrás, o povo na frente, mas o da confusão, não vai dar certo. Moisés saiu aí com os anciãos, a gente não sabe se ele vai voltar, se ele vai trazer algo. Estava lá atrás. Eu entendo. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Os amalequitas vêm aí, viu? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos guarde. Tem água, mas os amalequitas, eles avançam. Precisamos estar atentos. Mas, graças a Deus que Moisés chegou ali. Nós podemos observar aqui, no versículo 9, então Moisés disse a Josué: escolhe algum dos homens e luta contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina e a vara de Deus em minhas mãos. Escolhe alguns homens. E eu entendo também que esses homens aqui que Deus falou, que Moisés falou para Josué, para ele escolher, não eram aqueles da confusão e nem da contenda. Moisés disse a Josué: Josué, escolhe alguns homens e lute. Porque
Quem está com a mente envolvida na confusão, ele não está com a mente preparada para lutar. Para lutar precisa estar com a mente preparada, o corpo preparado. Mas Deus guarda a igreja. Que você possa estar nesta posição aqui, de homens que possam, de mulheres ou de famílias que possam estar preparadas para quando ser convocado, estar pronto para a guerra. Lute contra os amalequitas. Amanhã eu tomarei posição no alto da colina, e a vara de Deus na minha mão. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, se baixava, os amalequitas venciam. Igreja, mantenham as suas mãos erguidas. Igreja, sobe para o monte da oração, e mantenha ali as suas mãos erguidas em prol da tua família. Diz aqui o versículo que, enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Josué e o povo que estava na guerra estava vencendo os amalequitas. Mas quando as mãos de Moisés se abaixavam, os amalequitas venciam. Igreja, vamos subir o monte. Quinta-feira nós tem um monte aqui quinta-feira. Vamos orar. Vamos manter as nossas mãos erguidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Moisés subiu ao monte com Arão e Ur. Arão e Ur, o Consolador. Vamos subir o monte. Arão e Ur vai conosco. Quem manteve a mão de Moisés erguida foi Arão e Ur, o Consolador. Aleluia. Glória a Deus. Arão e Ur simbolizam o Espírito Santo, o Consolador. E ele está pronto na batalha para te manter de pé e o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus. Aleluia. E aí, mas as mãos se cansam. Mas por isso que é bom que a igreja venha. Porque muitas vezes, 2, 3, Pedro, Tiago e João, cansa. E precisamos que a igreja venha orar. Porque a necessidade não é só nossa, é da igreja. Venha ajudar-nos na intercessão. Venha orar por você. Venha orar pela tua família. Teve um momento de uma das nossas orações que eu cheguei aqui que eu precisava era orar por mim. E tem momentos desses na nossa vida. Nós precisamos orar. Eu precisava orar é por mim. Eu precisava chorar é por mim. Aí é bom que aí o Espírito Santo, o Arão e o Ur, ele vem e nos consola. E a gente consegue prosseguir mais um pouco. Glória a Deus. Mas aí, lutar até o pôr do sol. Mas aí, irmãos, quando está no monte, quando Arão e Ur está conosco, nós vencemos e os amalequitas mortos. A enfermidade, o seu esposo salvo, os seus filhos na presença do Senhor, mas precisa subir o monte. Eu estou terminando. Mas, igreja, ainda neste estágio do povo, eles estavam, o objetivo é chegar ao Monte Sinai, do Monte Sinai para Canaã. Com tudo isso, com esse milagre, Deus
falou para Moisés: Moisés, escreve isto, anote isto, monte um memorial. Isso precisa ser falado para os próximos, para os filhos. E ainda, nesses dias, um dos nossos irmãos aqui estavam comentando sobre comemorar, agradecer a Deus por aquilo que Deus fez. Era isso aqui que Deus estava falando para Moisés. Moisés, anota lá, Moisés, anota, escreve. Isso precisa ser comemorado. Irmãos, não é só derrota, não é só luta, não. Para o crente tem vitória também. Isso precisa ser comemorado. Deus precisa ser glorificado. Stephanie, dando aqui o testemunho de que Deus abriu uma porta. Irmão, isso é bênção, isso precisa ser falado. Isso precisa ser comentado. Isso precisa ser curtido. Curtido? Eu falei muito, me empolguei muito aqui, né? Mas é aqui, ó. Glória a Deus. Isso precisa, porque tanta besteira, tanta bobagem, que a gente vai lá e curte. A gente nem lê, muitas vezes até um fake news. A gente nem leu, logo já olhou. Mas um testemunho como desse aqui da irmã Stephanie, outros aqui, irmã, a igreja precisa falar. Vem aqui, pastor, eu quero dar um testemunho. Eu tenho o meu. Agora, em maio, passei 11 dias internado no hospital. Está lá o atestado médico, com toda a descrição. Pré-diabético, está lá, ó. Mas aí, a igreja orando, aqui estou. Fiz os exames. Posso continuar só comendo um pouquinho só de doce. Mas é vitória, precisa ser contado, precisa ser falado. Mas, irmãos, vamos aqui encerrar. No versículo 15, ou melhor, é o versículo 15. Então, tem luta. Não fique no meio da luta. Não fique no meio da contenda. Não fique querendo ter razão. Não fique querendo se justificar. Sai do meio. Sai do meio. Pegue alguns. Peça para Deus, Deus, me mostra pessoas que eu possa confiar. A cunhada da irmã Cidinha. Não fica no meio da contenda, não. Deus te ama. Tem água para você beber. Ele é a rocha. Toca em Cristo. Ele tem água viva para a senhora beber. Ele sacia a sua sede. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso. Mais o versículo 15. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. Comemore, igreja. Faça um culto de ação de graça. Marque lá na sua casa. Convide 2, 3 só, porque não pode ainda convidar a igreja. Preparar lá o salão de festa do condomínio, pastor Zé Antônio. O pastor Zé Antônio, ele gostava de fazer uns negócios assim, com orvalho de irmão. Hoje já não pode, mas chama 2, 3. E leve lá para sua casa. Olha, aqui é um culto de ação de graça. Aqui um altar a Deus. Aleluia. Porque o Senhor é a minha bandeira. Aleluia. Veja. É minha. Possessivo. É minha. Irmão Daniel, é minha. É minha bandeira. Glória a Deus.
Bandeira diz que mostra, significa que tem dono. Esses dias eu estava assistindo um programa, eles estavam falando de navios que foram afundados da guerra, Segunda Guerra, Primeira Guerra, em alto mar, Mas aquele navio ali tem bandeira. E ninguém pode tocar. Mesmo em alto mar, ninguém pode tocar. Aquele navio é daquele país. Não se pode tocar. Ele é a minha bandeira. Aleluia. Glória a Deus. Moisés, ele montou um altar. Ó, ele é a nossa bandeira. Ele é a tua bandeira, é particular, é tua. Glória a Deus.